Quem usa o tempo nas atividades importantes foca não só nos objetivos de curto prazo, mas principalmente no planejamento dos objetivos de médio e longo prazo, nas estratégias que garantem o crescimento, na gestão de processos e atividades que vão sustentar o projeto no futuro. São atividades que trazem satisfação, geram energia e senso de dever cumprido, ainda mais se forem momentos compartilhados com pessoas que lhes são caras. Quando você negligencia as atividades importantes, não faz a lição de casa, quando você não faz o que se espera de você, ou seja, a sua parte, a vida cobra e essas atividades se tornam urgentes. O que é importante, embora não seja urgente, tem prazo para ser feito. Por exemplo, aos 20 anos, começar a se dedicar à sua carreira profissional tem um peso, aos 40 tem outro. O tempo não para, não espera e não volta. Ainda assim, tem gente que mata o tempo achando que no tempo certo terão tempo para fazer as coisas importantes. Só que o tempo certo é agora. Já a atividade urgente é tudo aquilo que você devia ter feito, mas não fez no momento certo e continua devendo, e provavelmente, mesmo que pague, vai deixar a desejar. Por exemplo, cuidar da saúde é importante para você viver mais. Cuidar da doença é importante para você não morrer. No seu trabalho é igual. Dar conta das suas demandas importantes é importante para o seu crescimento. Agora, negligenciar ou não fazer o que é importante, ou seja, a sua parte, o que se espera de você, é fatal para a sua sobrevivência no trabalho ou para a sobrevivência do seu negócio. Urgente é tudo aquilo que exige a sua atenção imediata, porque além de urgente, é importante que seja feito naquele momento. Se você ignorar a urgência, ela pode te matar hoje. Contudo, é também verdade que se você ignorar o que é importante, poderá ser morto amanhã pela concorrência. Normalmente, as pessoas não têm muita clareza da diferença entre o que é urgente e o que é importante, porque ambas são ações necessárias à sobrevivência do seu negócio, embora sejam claramente diferentes. Enquanto uma te mantém no mesmo lugar apagando incêndios, a outra te fará progredir. Eu fico me perguntando, quem acha que não tem tempo para fazer bem feito o que é importante hoje, que será que leva a pensar que vai ter tempo amanhã para refazer na correria? Bom, ser mais eficiente nas atividades importantes vai diminuir o seu volume de atividades urgentes. A atividade circunstancial é o tempo gasto de forma inútil, sem objetividade, ou então que não dá assim para tangibilizar os ganhos, para medir os resultados. São aquelas atividades que você faz por um ganho secundário, sabe? Tipo ficar bem na foto, ter crédito com as outras pessoas, para ser fofa ou por achar que não custa nada. Custa e custa caro, porque o seu tempo é o único bem não renovável e você não deveria gastá-lo numa atividade aqui, outra acolá, que não traz resultados palpáveis. Além do que, geralmente, são atividades sem importância e sem risco para você. As terríveis consequências causadas pelo desperdício do tempo são percebidas muito tarde. Tem, inclusive, uma frase do Milor Fernandes que expressa bem isso. Quem mata o tempo não é assassino, é suicida. Pensa nisso. As interrupções nossas de cada dia são os vilões da produtividade, os ladrões do nosso tempo. Estar sempre muito acessível pode não ser bom, nem mesmo quando as interrupções têm a ver com o seu trabalho, porque essas interrupções são tomadoras do seu
foco. Toda vez que você interrompe uma atividade para dar a sua atenção para outra demanda, você não consegue voltar à sua tarefa anterior no mesmo instante com o mesmo nível de foco. E isso impacta na sua produtividade durante o dia e compromete o seu desempenho. Agora, imagine o impacto disso se as interrupções forem apenas distrações, que nada têm a ver com o seu trabalho. O quanto o seu desempenho pode ser prejudicado. A reconexão depois, né, da interrupção é o tempo do nada. Até você voltar à sua linha de raciocínio, ao fio da meada, muitas vezes você tem que recapitular, nem que seja mentalmente aquilo que estava fazendo. Eu vou te dar um exemplo bem prático. É como se você reiniciasse o seu modem da internet. Você tira da tomada e coloca de volta instantaneamente. Mas a conexão com a internet não volta instantaneamente. O impacto desse tempo perdido, ele vai depender do seu perfil pessoal, das suas demandas, do tipo do seu trabalho, além das suas condições de saúde e bem-estar emocional. Pesquisas comprovam que, em média, as interrupções podem chegar a 20% do seu tempo. Em uma jornada de 8 horas, isso dá 1h30 que poderia ter sido melhor aproveitada. As tarefas urgentes podem aumentar muito as interrupções, porque elas são como focos de incêndio que têm que ser atendidas na hora. Por isso, é tão importante diminuir as atividades urgentes. As interrupções não são assim dragões que nos atacam o tempo todo, nos distraindo. São mosquitos que, com diligência e aumentando o nosso tempo dedicado às atividades importantes, podemos sim diminuí-las. Acho importante frisar também que existe uma diferença entre interruptivo e processo. Às vezes, num processo de criação, você precisa parar para buscar uma informação relevante, que você lembra, mas não com exatidão, e precisa confirmar números, datas, enfim, isso não é interrupção. Isso é sim um processo criativo, porque embora você interrompa a atividade em si, você continua concentrada no que estava fazendo, ou seja, focada no mesmo assunto. É importante saber diferenciar. Continuaremos na próxima aula falando de como o tempo afeta cada um dos perfis. Até lá!